Vibra Energia, uma empresa gigante, porém com números cada vez menores. Vamos entender como é que foi o ano de 2022 e no final das contas você vai me dizer se é um bom investimento ou não. Trarei alguns dados, algumas tabelas e alguns gráficos que muito provavelmente você não vai achar em nenhum outro vídeo aqui do YouTube. Então eu já peço logo de cara o seu like e que você, se ainda não for inscrito, que clique aqui no botão. Vamos começar o vídeo então? Vamos lá, eu gosto muito dos resultados do quarto trimestre, porque geralmente ele te dá uma visão tanto trimestral quanto aquela visão anual. E isso é fundamental para que você não tenha apenas uma visão de lupa, mas sim de binóculo. E isso faz parte da jornada do investidor. Para que a gente comece então a conversar sobre a empresa, vamos só relembrar como é que ela ganha dinheiro, né? Da onde que entra o dinheiro. Basicamente, rede de postos, que corresponde aí a quase 60% da sua receita. O B2B, que seria Business to Business, e que corresponde a quase 30%. Mercado de aviação, já ali com seus 12%. Lubrificantes e renováveis, com uma receita bem mais inexpressiva, porém também importante. Eu não tinha repassado isso aqui no último vídeo de Vibra e eu acho que é importante a gente sempre olhar como é que a empresa ganha dinheiro. Então, está aqui demonstrado para vocês, olhando tanto a parte de receita e também de EBITDA que nós falaremos ao longo do vídeo. Aqui já fica uma pequena crítica em relação à empresa, porque eu não vi, pode ter passado despercebido, mas eu não vi esse gráfico sendo expresso, sendo explicado na apresentação formal para os seus acionistas no fechamento de balanço. Mas não tem problema, isso aqui também faz parte do conteúdo que eles divulgaram, que é o release. É um texto bem mais denso, mas vale a pena, você tem muita informação útil lá. E o ponto que eu queria mostrar aqui é a queda dos lucros de 2020 até 2022. Estamos ali levando porrada atrás de porrada, e os dividendos também foram bem prejudicados. Tudo bem que em 2021 foi bem abaixo, foi menos da metade, inclusive menos de um terço do dividendo de 2020, mas em 2022 deu uma pequena recuperada. Outro ponto também importante aqui, que não é uma métrica que a gente usa tanto, mas é bom você ficar atento se você enxerga como uma oportunidade, o valor por ação, ali em 2020 estava praticamente em R$2, caiu para 60 centavos, fechou o ano de 2022 em 70 centavos. Agora vamos tentar entender os motivos que levaram a esse tipo de indicador. Pegando os destaques então da apresentação, o EBITDA ajustado subiu 5%, nada muito expressivo, mas que bom que subiu. O mesmo vale para a margem EBITDA, e eles gostam muito de colocar essa métrica, reais por metro cúbico, que seria uma forma de você entender como que seria o resultado da empresa em metros cúbicos. É basicamente isso, tá? Portanto, a margem EBITDA teve um crescimento de 5,5% em relação a 21, chegando ali aos seus R$ 137 por metro cúbico. Despesas subiram algo próximo a 10%, nada muito tão longe da nossa inflação, dos nossos indicadores inflacionários, então sem grandes surpresas. O volume praticamente ficou de lado e nós tivemos aí uma abertura de quase 190 postos. Ótimo. Em relação à margem normalizada, a gente também vai conversar isso aqui mais para frente, mas seria uma forma mais fidedigna de você enxergar o resultado da empresa, desconsiderando aí alguns não recorrentes e, enfim, olhando com uma questão mais real daquilo que a empresa deveria mostrar de resultado final, tá bom? Então vamos lá para aquelas vertentes que nós trouxemos na tabela inicial. Volume de vendas praticamente de lado, postos embandeirados também, e o EBITDA ajustado tendo uma grande oscilação. Não tem jeito, você mexe com combustível, você vai estar exposto aí às questões internacionais, principalmente ligadas aí ao petróleo. Então no quarto TRI de 21 tinha um EBITDA ali de mais ou menos 889 milhões, para chegar no terceiro TRI de 22, algo bem pífio, menos de 10% do valor, e de repente no quarto TRI de 22 você teve uma boa recuperação. Então a volatilidade ela manda muito aqui, e talvez esse seja um ponto que não me agrade tanto, ao ponto de eu não mexer mais com a minha posição de Vibra. Ela está ali no canto e eventualmente eu devo vender. Não gosto de grandes volatilidades. E infelizmente cometi o erro de não fazer uma boa análise quando eu comprei as ações naquela época. E já que a gente está falando de postos, a gente tem que falar de Americanas, não tem jeito.
no dia 23 de janeiro de 2023, a Vibra notificou a Americanas o imediato encerramento daquela parceria na parte de conveniências. A gente conversava bastante nos últimos vídeos, inclusive eu vou deixar o mais recente para que você possa fazer uma comparação, inclusive daquilo que foi apresentado e daquilo que não será apresentado aqui até pela própria empresa. Nós tivemos que buscar de extrair muita informação que nós queremos saber, mas não foi colocado na apresentação formal. E isso me incomodou bastante. Mas vale lembrar que eles não estão deixando de ser transparentes. Apenas, talvez, como a situação não está muito boa, não tem muita coisa boa para você falar. Não tem jeito, você tem que adequar aí o seu discurso. Mas, sim, acabou a parceria entre a Vibra e Americanas e agora está tudo na mão da Vibra. Afinal de contas, essa parceria foi firmada com 50% na mão da Vibra e 50% na mão das Americanas. Enfim, vamos em frente. Já na questão de negócios B2B, percebam aqui que não ficou muito claro, tá? Eles falam volumes B2B em crescimento. Bom, vamos olhar o EBITDA. O EBITDA aqui, na verdade, ele caiu. E caiu muito, ao ponto de no quarto TRI de 21 ter dado um valor positivo e no quarto TRI de 22 deu um valor negativo. Não consigo enxergar crescimento aqui. Nesse gráfico de volume, efetivamente, que é o que ele está se referindo, percebam que ficou um pouco confuso para a gente entender, mas eu vou te ajudar aqui. Volume total é sempre a primeira coluna, tranquilo? Então, saindo de 3,1 bilhões, nós chegamos a 2,5. Isso para mim é queda. Se você for olhar no terceiro TRI de 22 para o quarto TRI, isso também é uma queda, de 2,8 para 2,5. Então, não foi em relação a volume total. Quando a gente olha na questão de volume sem considerar as térmicas, você sai de 2,1 e vai para 2,2. Ok, um crescimento de 3,9%. Agora, se você for olhar do terceiro TRI de 22 para o quarto TRI, nós também tivemos uma queda de 11%. Então, sinceramente, não teve crescimento aqui, né? Sejamos francos na interpretação dos dados. Já em relação à aviação, eles falam também que nós tivemos uma recuperação. Vamos enxergar isso aqui em termos de EBITDA. Praticamente ficou de lado. Se você for olhar com o terceiro TRI para o quarto TRI, você teve uma queda, na verdade. E agora, se você for olhar com há 12 meses atrás, aí sim, nós tivemos um crescimento aí de quase 20%. Maravilha, ok. Em relação ao volume de vendas do QAV, querosene de aviação, um crescimento relativamente constante, né? 17%, depois mais uns 5%, então sem enormes oscilações indo para o positivo, negativo, negativo. Então, volumes estão aumentando sim. Indo agora para negócios pouco relevantes, mas ainda assim importantes, a parte de lubrificantes está subindo. Então, saímos ali de um EBITDA unitário de 594, pensando em metros cúbicos, e chegando aí a 1.400 aproximadamente por metro cúbico. Praticamente multiplicou aí por 2,4, né? 2,5 mais ou menos. Então, que bom, isso é ótimo. E eles estão expandindo para outros estados. Isso também a gente tem que pensar porque você tem aí uma abrangência nacional e não tem jeito, né? Quanto mais capilarizado o seu negócio for, melhor vai ser para a perenidade, para a previsibilidade dos seus ganhos, dado que se em alguma região você tiver alguma queda, talvez isso possa ser compensado com outra região que tenha um aumento de vendas. Então, vamos ficar de olho nisso aí. E agora falando um pouquinho sobre renováveis, que é um ponto que merece destaque em relação à Vibra, né? Também envolve a Comerc Energia. Eles estão fazendo grandes investimentos para que eles entrem cada vez mais nessa parte de geração centralizada e geração distribuída de energia. Lembrando que esse tipo de negócio pode trazer grandes resultados para o futuro. Não está muito bem precificado, mas há investimentos na geração de energia solar e eólica, tanto nas duas modalidades, centralizada e distribuída, que em outros vídeos que eu abordo aqui no canal, traduzindo um pouquinho esses dados, você vai ter ali alguns exemplos mais gráficos e tudo mais. Como não é o grande foco nesse momento do vídeo, nós seguiremos adiante com outro aspecto que eu também acho bem legal em relação à Vibra. A questão das parcerias. Então, se a gente for olhar esse projeto aqui do Evolua Etanol, a gente tem que pensar que eles estão abocanhando aí 30% do mercado brasileiro de comercialização de etanol. Não é algo irrelevante, é muita coisa. E as operações, né, elas deram início ali em julho de 2022,
mas até maturar efetivamente, até que isso seja refletido no balanço, vai demorar um pouquinho mais de tempo. Mas eu acho que aqui é uma das grandes vertentes de crescimento. A ZEG Biogás, que é praticamente a geração, né? Eles aproveitam um subproduto. Naquele momento em que você vai produzir o etanol, tem um subproduto da cana-de-açúcar, que é a vinhaça, e a partir dessa vinhaça eles conseguem produzir o biometano. Ou seja, estão cada vez mais gerando mais valor na sua cadeia produtiva. E a entrada das operações se dará no primeiro semestre de 2023. Então, há uma grande perspectiva de que isso traga bons resultados, mas, por enquanto, ainda está só no papel ou finalizando aquela parte mais estrutural. E agora a EasyVolt, eu acredito que eu esteja pronunciando corretamente, é uma operadora de carregadores elétricos no nosso país. Frotas corporativas, condomínios e também alguns pequenos comércios. Isso aqui é legal porque é a grande inovação de Vibra naquela perspectiva de carregadores ultra rápidos, né? São os postos multi-energia. Não somente a Vibra quer ser vista como um posto de gasolina, que ela é muito mais do que isso, mas sim como um posto, uma plataforma multi-energia. E isso aqui é um ponto importante, porque eles estão se adaptando a uma possível demanda de mercado que já está acontecendo, né? Essa conversão do carro que é basicamente ligado à combustão, e agora nós temos vários híbridos e, por que não, alguns apenas elétricos. Passado esse geralzão, vamos falar um pouquinho agora de dívida, né? de questão de alavancagem e tudo mais. Bom, perfil de amortização, vocês já sabem, esse perfil crescente, pequeno no curto prazo e grande no longo prazo, agrada, traz aí uma inexistência de gargalos, então sim, está bem planejado, a amortização está muito bem feita, agora é uma questão de gestão dessa dívida para que ela não fuja do controle. No entanto, quando a gente olha o custo médio da dívida, olhando lá para 2021, estava na casa de 7%, e agora está em 14%, praticamente dobrou. Então, tudo bem que nós tivemos aí uma disparada de vários indicadores econômicos no nosso país, os indicadores inflacionários, a taxa Selic também subindo muito, mas dobrar de um ano para o outro não agrada para nenhum investidor, para nenhum acionista. E para piorar um pouquinho, não teve jeito também, a dívida líquida pelo EBITDA ajustado, a alavancagem, saiu de 2 vezes e foi para 2,6 vezes. Bruno, isso aí é o fim dos tempos? Claro que não. É uma empresa que está acostumada com um certo grau de alavancagem. Mas quando nós temos aumento, a gente tem que entender o que está acontecendo. Foi um grande investimento? É uma questão mais pontual em relação ao mercado? Ou é algo mais global? E por aí vai. Cabe o estudo com calma. Eu enxergo que isso aí talvez seja uma exposição à grande volatilidade da commodity, petróleo não tem jeito, e também aquelas questões em relação a esses grandes investimentos que ela vem realizando. Então ela tem que se ajustar, mas nem sempre você vai ter aquele timing perfeito de investimento. Às vezes você pode dar uma escorregada, às vezes você pode ter uma queda da sua rentabilidade, que foi um dos primeiros gráficos que eu mostrei para vocês. A queda do lucro líquido nos últimos 3 anos tem sido sistemática, e isso é um ponto que você tem que ficar atento. Óbvio que nós temos mais informações, mas isso aí chama a atenção. E para fechar essa questão aqui, o prazo médio da dívida não mudou muito, estava em 4,4 anos, agora está em 4,2, sem grandes emoções aí. Vamos agora falar sobre um fato relevante que eu achei bem importante também. Saiu no dia 31 de março de 2023 um leilão de alienação na totalidade das ações da empresa ES Gás, Companhia de Gás do Espírito Santo. Era uma estatal e ela foi então desestatizada, passando agora na mão da Energisa. A proposta foi feita no valor de 1,4 bilhão de reais, bem expressivo, e como o Vibra tem 49% das ações ordinárias e 60% do capital social total, sim, ela vai ser beneficiada com essa venda, com essa alienação. Quando que isso vai acontecer exatamente e quais serão os trâmites para que tudo isso aí seja finalizado de uma vez por todas, ainda a gente precisa dar um tempinho. Mas só para lembrar, ela era uma distribuidora de gás natural do Espírito Santo e agora está passando por algumas reestruturações internas da empresa. Eu vejo com bons olhos, tá? Agora o grande ponto aqui é onde é que esse dinheiro ele vai ser colocado. Ele vai ser investido, ele vai ser redirecionado para os seus acionistas, ele vai ser usado para pagar alguma dívida. Como é que vai funcionar? Cenas dos próximos capítulos.
Agora vamos falar um pouquinho de plataforma da GF. Se você quiser testar durante 30 dias sem pagar nenhum centavo, é só você usar o link aqui embaixo. Ele também serve como uma promoção caso você queira fechar o pacote anual, assinatura anual, tá? Em 20%. Vale a pena. Olhando a cotação aqui, do momento em que eu estou gravando o vídeo, estamos em 14,20. Pelo preço teto projetivo, não temos boas perspectivas para esse ano, então está mais caro. Talvez não seja tão bom comprar nesse momento. Agora, quando a gente olha o preço teto médio da empresa, que era de quase R$30, está excelente o preço. Lembre-se, isso aqui não é indicação de venda, nem de compra, nem de manutenção de qualquer tipo de ativo. E também preço não é a única métrica que você tem que olhar quando você vai decidir comprar ou não, ou você vai entrar ou não, melhor dizendo, em algum tipo de investimento, em algum tipo de empresa. Tente entender as outras variáveis que a gente trouxe para você até agora e também some o preço como algo importante, porém não apenas isolado. Olhando aqui o MDI, que é a questão do anúncio de dividendos da empresa. Historicamente, ela anuncia em abril e em dezembro. E se a gente for olhar a rentabilidade, o retorno que o investidor teve nos últimos anos, talvez a Vibra não tenha sido a primeira opção, pelo menos no meu caso. Ela já pagou ali um juros sobre capital próprio referente ao ano passado, mas totaliza aí para este ano de 2023 2,88%. Ainda não acabou o ano, então pode pegar sim a métrica dos 6%. Mas 2022 não pegou, 2021 sim, 2022 não, 2019 sim, e 2018 ficou ali bem no limite, né? 6,36%. Então, como nós gostamos, pelo menos nessa fase inicial, de algo mais previsível, algo mais constante, eu não sei até que ponto o Vibra se encaixa nessa perspectiva. E é por isso que eu tenho ela na minha carteira, porém eu não faço mais investimentos. Nós fizemos uma série de vídeos explicando qual foi a origem de Vibra, como é que foi a privatização dela, quais eram as métricas, o que ela melhorou bastante, o que ela não melhorou. Enfim, são vários números que você tem que ficar atento para que depois você decida ou não se vale a pena você comprar agora no início ou talvez mais para frente. No livro O Rei dos Dividendos, Barsi fala que o investimento que ele fez em Vibra e em Cosan talvez traga para ele o novo bilhão da carteira. Ou seja, ele enxerga que é uma empresa que possivelmente vai entregar bons dividendos lá no futuro, de uma maneira mais constante, mas ela também tem muito potencial para crescer. Por isso fica aquele termo de crescidendos. E de novo, eu entendo, né? Porque ele está comprando que você tem que comprar também. Deixar isso bem claro sempre, porque cada um tem sua história, seus objetivos. Agora a gente vai finalizar esse vídeo, né? Estamos já no finalzinho, para mostrar um dado que um estudo que eu acabei fazendo e me preocupou bastante. Olha só o levantamento que a gente fez pensando em lucro líquido trimestral, tá certo? Eu peguei desde o primeiro trimestre de 2018, já tem um tempinho, até o quarto tri de 2022. Olha como é que isso aqui oscila, tá? O primeiro ponto que me chama a atenção é que a empresa teve um prejuízo, ok? No terceiro tri de 2022. Eu sei que isso foi extremamente pontual, dado o seu histórico, mas aconteceu. Eu não gosto de empresa que tenha prejuízo. Ponto. Esse é um argumento. Quero que lucre, pode lucrar mais, pode lucrar menos, mas eu quero que lucre. Sempre ou na sua grande maioria. Não é relevante, mas chama a atenção. Agora, o que talvez mais tenha me incomodado aqui é que você consegue perceber que sempre no terceiro ou quarto trimestre, geralmente nós temos alguns picos de resultados. Terceiro, quarto trimestre, às vezes não, né? E agora no terceiro, quarto trimestre, deu uma boa recuperada. Ok. Isso aqui talvez esteja muito mais ligado a uma questão do modelo de negócios e ao mercado em que ele está exposto. Não tem jeito, é mais sazonal. Mas nós tivemos ali alguns momentos de muita calmaria. E isso não é muito bom. E essa característica, né, de subidas e descidas, não me agrada. Eu não gosto disso, de verdade. Pode até parecer um pouquinho até repetitivo trazer esse tipo de informação, mas como eu estou buscando uma aposentadoria numa carteira de dividendos, eu não posso contar com alguns grandes resultados em alguns meses, em alguns trimestres, e alguns pequenos resultados em outros trimestres. Como a empresa ela paga semestralmente, isso acaba ficando menos distorcido, certo? Não tem problema. Mas ainda assim há uma grande distorção. Então talvez como complemento de carteira, Vibra se encaixe. Mas como carro-chefe,
eu não consigo enxergar isso aí como uma boa estratégia, tá? Mas, de verdade, como eu não tenho tanta expertise no assunto, não é que eu esteja aí excluindo totalmente Vibra do meu radar, mas é que a gente tem que ficar muito atento como é que ela funciona, para que depois, lá na frente, você não fique frustrado. E agora um outro dado, que ele já veio pronto para a gente, mas que também me chamou a atenção negativamente. É claro que PVP é uma métrica que você tem que tomar muito cuidado quando você for utilizar em algumas empresas, mas quando ela tem uma tendência de queda praticamente sistemática, isso também chama a atenção, porque talvez o mercado não esteja enxergando como um bom negócio. Não tem jeito. Perceba aqui que em 2019 ela estava com um PVP de 4, muito alto, e depois 2,11, 2,03, 1,44, 1,31, que é o momento atual. Como o AGF ainda não tem essa visão gráfica, eu busquei aqui do Status Invest e já fica até como sugestão para o pessoal lá da plataforma, para eles colocarem esses indicadores históricos. Acho que fica bem legal para que a gente tenha ali alguns pensamentos, algumas ideias a partir dessa visão de binóculo, né? Mas, de novo, ela está com o lucro caindo sistematicamente, ela está aumentando sua alavancagem, ela está aumentando o seu custo de dívida. Embora ela esteja fazendo grandes investimentos e iniciando algumas parcerias, né, colocando em operação alguns projetos, talvez esse seja um momento ideal para aquela pessoa que acredita na empresa comprar. Justamente, se você fizer o que todo mundo faz, possivelmente você vai chegar onde todo mundo está. E até onde a gente sabe, nem todas as pessoas do mercado são satisfeitas com seus resultados. A grande maioria, na verdade, acaba desistindo e até saindo da bolsa, né? Então, se você enxerga que é uma oportunidade, você tem vários argumentos aqui para você entrar. Se você está percebendo que talvez não se encaixe tanto na sua estratégia, por conta de todos esses indicadores que a gente trouxe no vídeo, realmente tem que ficar de olho para ver se vale a pena ou não você continuar aportando na empresa. A decisão é sempre de vocês. E é por isso que eu fiz o início da chamada do vídeo falando que ela é uma empresa gigante, porém com números cada vez menores. Essa é uma visão minha. Eu sei que ela é muito presente, ela é muito grande, ela tem um grande potencial, sem dúvida nenhuma. Não estou desprezando ou tratando com uma certa negligência ou até ironia o que grandes investidores falam, mas é porque é um grande problema se você ficar seguindo ou imitando o movimento deles. Porque eu, Bruno, não vou aguentar, de verdade, eu não vou aguentar ter uma empresa tanto tempo sem me pagar dividendos, ou me pagando cada vez menos, ou passando com essas pioras de indicadores financeiros ou até operacionais. Eu não quero isso. Pensando em alguma oportunidade, que eu acho que é um degrau lá na frente que eu vou subir, eventualmente, maravilha, tá perfeito. É um risco associado maior que sim pode trazer um retorno maior no futuro. Mas eu preciso de dividendos futuros ou eu preciso de dividendos presentes? É claro que é a segunda opção. Então, pense sobre isso. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, por favor, isso faz uma grande diferença para a gente. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e também, é claro, se você tiver alguma sugestão de alguma outra empresa, deixa no comentário. Combinado? Até o próximo vídeo.